Olá pessoal da região sudeste do Brasil, tudo bem com vocês? Trazendo este vídeo para falar sobre as questões meteorológicas que a gente deve esperar para esta próxima semana. Bom, é o seguinte, a gente teve aí a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical, trouxe bastante chuva na região sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo e em algumas áreas de Minas Gerais. Não causou grandes estragos, felizmente, diferentemente do que aconteceu no sul do Brasil, sobretudo no Paraná, todo mundo deve estar acompanhando. Para os próximos dias, a gente não deve esperar muita chuva para a região sudeste do Brasil. Inclusive, vocês estão acompanhando aí neste primeiro mapa o acumulado de chuva na região sudeste de segunda até a próxima sexta-feira. São duas simulações diferentes, ambas mostram um cenário bastante parecido. A gente vê que a chuva ela se restringe principalmente ao estado de São Paulo, pega um pouquinho ali do Triângulo Mineiro, e é basicamente isso que a gente vai ter mesmo. As outras porções de Minas Gerais, mesmo o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, pouquíssima chuva deve acontecer ao longo desta semana. Pensando primeiro na segunda-feira, vocês estão observando o mapa aí mostrando o que deve acontecer na segunda. Apenas o meio norte de Minas Gerais pode ter algumas pancadas de chuva de maneira isolada, mas assim, sem risco de temporais, não é para ter preocupação, é algum aguaceiro apenas que acontece devido à umidade presente na atmosfera e um pouquinho de calor. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro e no litoral do estado de São Paulo, ainda a gente vai ter bastante nebulosidade, tá bom? Mas esquece chuva. Já vou falar da terça-feira, tá? De novo, a chuva se restringe muito ao norte de Minas Gerais, se restringe ainda mais, realmente pouquíssimas pancadas. Nem dá para contar muito com chuva na próxima terça-feira, na porção mais norte de Minas, aí, mais próxima da Bahia, por exemplo. Então vocês acompanham neste mapa aí que quase nada, né, de chuva. Agora a gente já fala da quarta-feira, porque daí a situação muda um pouquinho. A quarta-feira eu tenho duas coisas para falar que são importantes. A primeira é que, com certeza, como vocês podem observar nesse mapa, as áreas do estado de São Paulo, bem próximas ali do estado de Mato Grosso do Sul, deverão ter um pouco de chuva. E essa chuva pode ser um pouco forte, tá bom? Então pode ter alguns raios, algumas rajadas de vento e acumular algumas dezenas de milímetros em poucas horas. Só que é uma chuva bem restrita, é bem próximo mesmo da divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, bem no interior mesmo do estado de São Paulo. Mas uma coisa que é importante eu falar sobre a quarta-feira é que está havendo uma divergência entre as simulações sobre o que pode acontecer no estado de São Paulo. Porque essa chuva que eu falei agora, com certeza deve acontecer, mas algumas simulações mostram que outras áreas do estado de São Paulo podem ter chuva, outras áreas do interior principalmente. Não chega muito à capital e ao litoral. No máximo litoral sul, enfim, a região do Vale do Ribeira e tal. Mas algumas simulações mostram que o estado de São Paulo, de maneira um pouco mais geral, poderia ter algumas pancadas de chuva, inclusive de moderada a forte intensidade, trazendo raios, algumas rajadas de vento. Mas como não são a maioria, não é, no caso, a maioria das simulações que mostra essa chuva acontecendo de maneira mais geral no estado de São Paulo na quarta-feira, por hora vamos acreditar mais que essa precipitação fica bastante restrita mesmo à extrema ali divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, tá bom? Mas claro, eu vou atualizando essa questão da quarta-feira ao longo da semana. Lá pela terça, por exemplo, eu posso trazer uma boa atualização aqui para falar com mais precisão, para confirmar se chove ou não em outras áreas do estado de São Paulo e detalhar um pouquinho melhor isso. Mas aí já indo para quinta, aí as simulações elas voltam a convergir bastante. O estado de São Paulo como um todo pode ter um pouco de chuva, mas é de maneira isolada, tá bom? Não são todas as cidades que vão ver chuva, não tem risco de temporal, no máximo tem alguns raios e algumas rajadas de vento, mas não é para esperar granizo e nem volumes significativos também. Isso na quinta-feira. As outras áreas da região sudeste continuam sem chuva, na quarta, na quinta, enfim, e aí já chegando na sexta-feira. Mais chuva deve acontecer no estado de São Paulo e começa a chover um pouquinho no estado do Rio de Janeiro, mas não é para esperar, no caso do Rio de Janeiro, muita chuva. E pensando nessa chuva do estado de São Paulo, de novo, de maneira isolada, pode ter alguns raios e algumas rajadas de vento, mas a gente não deve esperar volumes significativos, chuva persistente, volumosa, enfim, e nem temporais. Então essa deve ser basicamente a semana na região sudeste do Brasil. Segunda e terça ainda tem alguma chuvinha em algumas áreas de Minas Gerais, basicamente. Quarta-feira
Com certeza, a divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul deve ter chuva, que pode ser um pouco forte. As outras áreas de São Paulo a gente vai acompanhando melhor. Na quinta-feira, o estado de São Paulo continua tendo algumas pancadas isoladas, mas os outros 3 estados praticamente não tem chuva. E na sexta-feira, repeteco em São Paulo e o Rio começa a ter algumas pancadas, tá bom? Basicamente é isso. Aí para finalizar, um ponto que eu queria dizer é que é com relação à umidade relativa do ar. De quarta para sexta-feira, principalmente, ela começa a cair um pouquinho um pouquinho mais. E chega a ficar por volta ali de uma umidade mínima de 30%, sobretudo no norte do estado de São Paulo, na maior parte do estado de Minas Gerais e também no interior do estado do Espírito Santo, tá bom? Nessas áreas, a umidade de quarta para sexta, né, começa a cair um pouquinho mais e chega nesses níveis aí próximos de 30%, que é um nível que já demanda alguma atenção. Só para reforçar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Unicamp, é ideal que a umidade relativa do ar nunca baixe para menos de 60% para a nossa saúde. Mas até 40% o corpo ainda consegue lidar bem. Quando chega próximo dos 30%, o corpo já começa a sofrer um pouquinho mais. Então aí já demanda mais hidratação, mais cuidado com o sol, com a alimentação, tá bom? Sobretudo para quem, claro, tem doenças aí respiratórias. Mas é isso, não é uma umidade também que vai cair para 20%, para 12%, a níveis tão preocupantes, mas vale a atenção aí de quarta para sexta. Então, reforçando, o norte do estado de São Paulo, maior parte de Minas Gerais, principalmente o Triângulo, tá bom? E o interior do estado do Espírito Santo. A maior parte do estado de São Paulo, sul de Minas, Zona da Mata, estado do Rio de Janeiro, litoral do Espírito Santo, aí já a umidade nem chega a cair para níveis próximos aí dos 30%. Então é isso, uma semana que não deve ter tanta chuva e essa chuva deve se restringir principalmente ao estado de São Paulo. Aí na terça-feira eu trago uma atualização para falar sobre a quarta-feira no estado de São Paulo, que pode ter ou não um pouco mais de chuva e trazer alguma ou outra preocupação. Deixei também uns shorts aqui no canal resumindo toda essa história para vocês darem uma olhada também. Peço que vocês deem like nesses vídeos, comentam, compartilhem. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, faça isso, tá bom? Desejo a todos uma excelente semana. Até o próximo vídeo.